Eu e Fabrício, meu amigo italiano, estávamos jogando cartas em uma taberna quando eu ganhei as passagens para o Titanic. E é claro que eu estava animado para embarcar nessa nova jornada e ver o que o mundo tinha a oferecer. Fabrício, por outro lado, estava preocupado. Ele sabia que o navio era o mais novo e luxuoso de todos, mas também ouviu boatos de que ele era inafundável. Eu tentei tranquilizá-lo, dizendo que as passagens eram uma oportunidade incrível e que nada poderia dar errado. Nós embarcamos no navio e estávamos ansiosos e animados para ver o que o futuro nos reservava. Quando o navio zarpou, fomos até a ponta do Titanic e apreciamos aquela vista magnífica. Golfinhos nadavam ao lado daquele majestoso transatlântico e gritei de felicidade. Uhul! Eu sou o rei do mundo! Eu não poderia imaginar o que estava por vir, mas estava ansioso para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Então, em um determinado momento em que eu estava no convés, parei para admirar aquele lugar, as pessoas, e comecei a desenhar. Para quem não sabia, eu sou um artista ambulante e faço ótimos desenhos, ok? Estava desenhando um pai com uma filha que se encontravam na minha frente, quando de repente eu a vi. Uma mulher deslumbrante, no deck acima. Ela estava usando um vestido branco elegante e seus cabelos ruivos pareciam fogo no brilho do sol. Imediatamente fiquei fascinado por ela e não conseguia desviar meus olhos. Parecia triste e infeliz. E eu podia ver claramente que ela não estava satisfeita com sua vida atual. Por uma fração de segundo, ela me olhou também. Mas mudou a direção logo em seguida, quando um homem se aproximou dela e pareceu deixá-la irritada. Não consegui parar de pensar naquela linda jovem. À noite, fui fumar um pouco e me deitei em um banco. Estava olhando as estrelas e lembrando daquela garota com cabelos de fogo que havia visto mais cedo. E falando nela, ela simplesmente chegou correndo e passou por mim sem me ver. Estava abalada e chorando e se pendurou nas grades do lado de fora do barco. Não faça isso, eu disse, me aproximando lentamente. Ela ficou irritada e disse que pularia se eu chegasse mais perto. Então, enquanto tirava meus sapatos e meu casaco, eu falei: eu vou ter que pular atrás de você se fizer isso. E o mar está congelando. O frio da água é cortante. Eu não queria ter que ir atrás de você, então você podia me aliviar nessa, não? Conversamos um pouco e acabei convencendo-a a voltar para o barco. Me apresentei como Jack Dawson e ela como Rose DeWitt Bilkater. Eu nem sabia como pronunciar esse nome, mas estava feliz por agora saber como era chamada a moça dos cabelos vermelhos. Mas antes que ela pudesse colocar o pé a bordo, escorregou. Achei que a perderia para o oceano gelado, mas consegui puxá-la para mim. Tudo parecia ter acabado bem. Entretanto, por um mal-entendido, acabei sendo acusado como abusador quando me flagraram com ela nos meus braços. Se não fosse por ela, eu ia levar uma surra e seria preso. Mas Rose disse a todos, incluindo aquele noivo mal encarado que ela tinha, que eu a havia livrado da morte. Foi assim que consegui um convite para jantar com eles na classe rica. No dia seguinte, antes do jantar, passei o dia conversando com Rose, que veio me agradecer por tê-la salvo. De imediato eu senti uma conexão profunda com aquela garota. Ela era inteligente, engraçada e tinha uma personalidade forte, algo que admirava muito. Eu estava impressionado por sua coragem e determinação em mudar sua vida, mesmo que isso significasse ir contra as expectativas da sociedade e da sua família. Sabia que ela era alguém especial e fiquei encantado logo de cara. Como me senti mais à vontade com ela, acabei tentando ensiná-la a cuspir longe. Que coisa mais idiota, Jack. No primeiro encontro, eu já passei uma vergonha dessas. Ela meio que achou nojento no início, mas acabou aderindo à ideia. Ela me encantava com sua humildade e seu senso de humor. A mãe de Rose chegou e elas foram se arrumar. Eu não tinha nada para vestir e foi aí que uma senhora rica me ajudou emprestando um dos ternos de seu filho. Nunca me senti tão chique na vida, e então fui para o jantar. Eu tinha ouvido falar sobre o grande salão do Titanic antes de embarcar, mas nada poderia me preparar para a beleza daquele lugar. Era uma sala enorme com tetos altíssimos
e paredes revestidas de madeira escura. Os lustres pendurados no teto brilhavam e iluminavam toda a sala. Os ricos jantavam em mesas elegantes, com guardanapos de linho e pratos de porcelana fina. Eu nunca tinha visto tanta riqueza e luxo reunidos em um só lugar. Os garçons circulavam silenciosamente, servindo as melhores iguarias e vinhos. A música suave de um grupo de músicos ao fundo completava o ambiente. Sabia que não pertencia àquele lugar, mas óbvio que iria aproveitar a chance de experimentar aquele mundo pelo menos uma vez. Enquanto eu observava tudo, eu fiquei esperando pela minha garota de cabelos vermelhos. E logo Rose chegou. Quando a vi descendo aquelas escadas sorrindo para mim, ela estava perfeita. Meu coração, naquele momento, desejou poder estar à sua altura e ter condições de dar a ela essa vida luxuosa que merecia. Eu queria ficar com ela. Sem pensar duas vezes, fui até Rose e beijei sua mão. Eu vi isso no cinema e sempre quis fazer. Rose riu e fomos jantar. É claro que eu sabia onde estava me metendo. Tinha consciência que eles poderiam tentar me humilhar. Dito e feito, era evidente que a mãe de Rose não gostava de mim e nem de pessoas da minha classe. Mas fiz aquela noite ser maravilhosa. Fiz os ricos rirem e fui honesto em todas as perguntas que me fizeram. Quando o jantar acabou, sem que a mãe dela e Carl, seu noivo, soubessem, Rose foi comigo até uma festa de verdade. A levei no meu andar e lá nos divertimos como nunca. Ela dançou, sapateou e até deu um taco no cigarro de alguém. Bebeu, ficou toda suja de cerveja e depois ficou na ponta do pé, o que impressionou todos ali. Aquela garota de cabelos de fogo era realmente impressionante e estava conquistando todo o meu coração. Foi uma noite incrível. No outro dia, eu estava pronto para me declarar e dizer o quanto queria estar com ela para sempre. Sabia que talvez, na verdade com toda certeza, ela poderia dizer que não iria abandonar a família e seu noivo para ficar com um Zé Ninguém que nem eu. Mas também senti que Rose tinha sentimentos por mim. Eu tinha que tentar. Rose, você é maravilhosa. Eu sei que não tenho nem $10 no bolso e que não posso te dar uma vida de luxo. Mas é você que eu quero. É claro que ela me rejeitou. Acorda, né, Jack? Porque achei que seria diferente. Decepcionado, fui para a ponta do navio e fiquei vendo o mar e pensando na garota dos cabelos de fogo. Achei que não haveria mais. No entanto, logo eu escutei uma voz doce vindo de seus lábios e me virei. E lá estava, minha Rose. Eu a pedi que fechasse os olhos e a fiz subir na grade. Fiquei atrás dela e a brisa do mar trazia até mim aquele perfume floral que ela estava usando. Com seu corpo colado ao meu, eu abri seus braços e disse que ela já podia olhar. Estou voando, Jack, disse minha Rose, olhando para além do pôr do sol. Nós ficamos de pé na proa do Titanic, com os braços abertos. Eu me senti livre e em paz, como se não houvesse nada que pudesse nos impedir. Finalmente tinha encontrado minha alma gêmea e estava vivendo um dos momentos mais lindos e românticos da minha vida. Eu olhei para ela e vi o brilho em seus olhos, e então percebi que ela estava sentindo exatamente o mesmo que eu. Sabíamos que o amor que sentíamos um pelo outro era verdadeiro e eterno. Eu coloquei meu braço em torno dela, e ela se aproximou mais de mim. Eu me inclinei e beijei lentamente seus lábios. Foi um beijo suave, mas intenso, cheio de paixão e desejo. E aí eu soube naquele momento que realmente estava apaixonado por ela. O beijo pareceu durar uma eternidade, mas ao mesmo tempo foi tão rápido que nós desfrutamos daquele momento sem nos preocupar com o mundo ao nosso redor. Foi uma cena mágica e eterna que nunca sairá da minha memória. Então Rose me levou para seus aposentos. Ela me mostrou um colar com um diamante azul da cor de seus olhos, que se chamava Coração do Oceano, e pediu para que eu a desenhasse. Achei que seria apenas um desenho comum, mas então ela disse: quero que me desenhe usando isto. Usando apenas isso.
Fiquei paralisado por um instante. Não estava esperando por tais palavras e estava ansioso, na verdade, eu confesso. Ela tirou seu kimono preto e foi quando vi a perfeição de seu corpo. Fiquei maravilhado com sua beleza, sua graça e seu charme e queria capturar essa sensação em meu desenho. Estava extasiado e desconcertado ao mesmo tempo. Então, com aquela mulher deitada na minha frente, posando para mim, comecei. Enquanto desenhava, eu via Rose de uma forma única e especial. Notei suas curvas suaves, sua pele saudável e brilhante, e seus olhos azuis como o céu. Eu queria ter essa beleza eterna em meu desenho para que pudesse capturar esse momento para sempre. Senti uma paixão crescendo em mim cada vez que olhava para ela. Quando acabei, dei aquele desenho para Rose e ela me beijou mais uma vez. Guardei aquela obra de arte no seu cofre e então ouvimos alguém abrir a porta. Nós fugimos e foi muito engraçado. Corremos daquele homem que era o capanga de Cal, noivo da minha Rose. Ele nos perseguiu por quase todo o navio, desde os corredores até mesmo na sala da caldeira, mas conseguimos despistá-lo quando chegamos no porão onde estavam os carros de luxo dos ricos. Nós entramos em um carro pequeno e acolhedor. Estávamos presos em um mundo só nosso. Eu sentia o aroma floral dela e via aquele sorriso tímido nos seus lábios. Eu estava simplesmente encantado com sua beleza e não contive meus sentimentos. Minha Rose, então, pegou minha mão e colocou gentilmente sobre seu seio. Vi em seus olhos o amor transbordando e assim a beijei ardentemente. Eu sabia que aquela noite seria inesquecível e que eu sempre guardaria comigo os momentos preciosos que passamos juntos dentro daquele carro. Não queria que aquela noite terminasse, porque eu estava apaixonado por aquela mulher incrível. Nós tivemos uma linda noite de amor. Eu pude sentir seu calor e seu cheiro. Senti o gosto de sua boca e o carro até ficou abafado com o tempo por causa do vapor de nossos corpos. Rose estava tão linda, perfeitamente linda. Eu realmente não queria que aquela noite acabasse. Então ouvimos o barulho de homens chegando que provavelmente estavam nos procurando. Corremos para o convés, rindo e falando sobre nossa aventura. E então Rose falou as palavras que eu mais desejava ouvir. Jack, quando o navio atracar, eu descerei dele com você. Eu a olhei profundamente e não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. E nos beijamos novamente. Foi então que, de repente, sentimos um tremor. Vimos um enorme iceberg rasgando a lateral do navio. Pedras enormes de gelo caíram próximos aos nossos pés e Rose e eu ficamos paralisados. Depois que voltamos a si, corremos para dentro do navio e escutamos que a sala da caldeira 8 já estava com inundação de 2,5 metros. Olhamos um para o outro e soubemos ali que precisávamos avisar os outros. Aquele navio iria afundar. Voltamos de mãos dadas para onde eram os aposentos de Rose, pois agora não tínhamos mais medo de admitir que nos amávamos. Mas assim que chegamos lá, Cal falou. 2 de minhas coisas mais preciosas estavam perdidas essa noite. Uma delas, Rose, voltou para mim. Entretanto, a outra ainda permanece desaparecida. Revistem-no. E tirou de dentro do meu bolso aquele colar de diamante azul. Eu não podia acreditar. Não tinha ideia de como aquilo tinha parado ali, mas sabia que ele estava me incriminando. Era como se toda a minha vida estivesse sendo julgada num instante. Eu estava tentando explicar a Rose que era tudo mentira daquele desgraçado, mas ele não me deixava falar. Fiquei cada vez mais frustrado com a situação, pois estava vendo na expressão da minha amada que ela, uma pequena parte dela, pensou se eu poderia ter sido capaz realmente de algo assim. De repente, Rose começou a me defender. Eu me alegrei. Ela sabia que eu não faria algo para magoá-la, mas Cal estava tão cego pela raiva de poder perdê-la para mim. Eu podia sentir a tensão subindo, a cada segundo, com as palavras duras trocadas entre Cal e Rose. Então, descobriram que aquele casaco que eu estava usando não era meu, o que deixou minha amada chocada, ok? Eu tinha pegado emprestado o casaco,
mas foi apenas porque precisava entrar na classe alta e falar para Rose o quanto eu a amava. Não me deixaram nem explicar para ela e o capanga de Cal me levou algemado para uma sala no andar mais baixo. Eu gritei: Rose! Você sabe que não é verdade, Rose! Você sabe! Mas era notória a expressão de decepção no rosto da minha amada. Então eu estava algemado em uma sala no último andar, junto a um cano por onde passava gás. Eu tentei conversar com aquele homem, mas ele não se importava. De repente, comecei a ver a janela ficando submersa. Eu chamei pelo homem. Eu disse: olhe, estamos afundando, temos que sair daqui. Porém, ele estava brincando com as balas de sua arma. Ele se levantou e disse que Cal queria uma prova de que eu tinha aprendido minha lição e me socou com muita força na barriga. Covarde. É muito fácil socar alguém que está algemado e que não pode se defender. Então ele foi embora e eu comecei a gritar por socorro. Gritei, mas ninguém me ouvia. Tentei de todas as formas me libertar daquelas algemas. Percebi que a água já tinha coberto completamente minha janela e tentei ainda mais sair dali. No entanto, imediatamente começou a jorrar água por debaixo da porta. Eu fiquei desesperado. Eu não posso morrer aqui sozinho. Eu não posso. Eu pensava. Eu só conseguia pensar em Rose com aquele desgraçado. Eu tinha que salvá-la. A água subia rapidamente e foi aí que Deus respondeu minhas preces. Jack! Ouvi minha amada me chamando. Rose! Rose! Gritei e disse onde estava. Ela me achou e nos beijamos. Eu pedi para que pegasse a chave das algemas. Elas não estavam ali. Então Rose pegou um machado e mesmo eu tremendo de medo de ter meus 2 braços decepados, era melhor do que morrer afogado. Então disse para ir com tudo. Fechei meus olhos e finalmente estava livre. E com as 2 mãos. Nós corremos para fora daquela sala e tudo já estava ficando inundado. Enfrentamos obstáculos a cada passo, desde pessoas correndo sem rumo até a água subindo rapidamente. Eu me sentia desesperado, mas ainda assim tentava manter a esperança de encontrar uma saída para nós 2. Eu nunca vou esquecer aquele momento angustiante, mas ao mesmo tempo, eu estava grato por estar ao lado de Rose. Eu faria qualquer coisa para mantê-la a salvo. E como se a nossa situação não pudesse ficar ainda pior, estavam fechando os portões dos andares inferiores e não queriam deixar ninguém da classe baixa passar. Depois de muito lutar, quebrar portões, quase nos afogarmos, conseguimos chegar ao convés onde estavam seguindo para os botes salva-vidas. Rose foi colocada dentro do barco, mas ficou relutante em ir. Eu não quero ir sem você, Jack, ela disse. Mas eu insisti para que fosse e de repente seu noivo, Cal, apareceu e também pediu para que ela não recusasse. Ele colocou seu casaco para aquecê-la e assim vi minha amada descendo e me deixando. Eu queria gritar, queria chorar, mas ela não podia me ver fraquejar. Eu tinha que ser seu porto seguro. Ela tinha que saber que estava tudo bem. Tinha que saber que eu ia encontrá-la. Mas então, Rose olhou fixamente para mim e depois pulou do bote para dentro do navio. Eu fiquei desesperado. Comecei a correr em sua direção. Não sabia o que pensar. Enquanto corria, sentimentos conflitantes passaram pelo meu coração. Ao mesmo tempo que estava feliz por poder tê-la comigo, estava furioso por ela simplesmente jogar fora a chance de viver. Eu a encontrei no grande salão, em meio a toda aquela confusão. Você é boba, Rose. E a beijei forte. Por que fez isso? Você pula, eu pulo. Lembra? Disse minha amada para mim. Eu a amei tanto naquele momento. Não sabia como explicar o que estava em meu coração. Então começamos a correr e procurar uma forma de escapar da morte certeira, pois agora Cal estava atirando contra nós. Corremos até que conseguimos sair de sua vista, mas quase morremos quando fomos parar na parte do navio que estava inundando rapidamente. Nessa fuga, encontramos o engenheiro que projetou o Titanic e este deu seu colete para Rose. Nós corremos pelos corredores do navio, lutando contra a corrente de pessoas em pânico e a água que já começava a invadir o Titanic. Eu estava com o coração acelerado, mas ao mesmo tempo tentando manter minha amada calma e esperançosa de que iríamos ficar vivos.
quando finalmente conseguimos chegar até a ponta do navio e nos seguramos firmemente, enquanto o Titanic começou a se partir ao meio, o barulho foi assustador. Os metais rangendo e os vidros quebrando. Logo depois ele se inclinou perpendicularmente e foi aí que começou a afundar completamente. Estávamos desesperados e eu sabia que precisava agir rapidamente. Puxei Rose para fora do navio e falei para ela não soltar minha mão. Disse para que ela respirasse fundo e então afundamos. Rose estava com seu colete salva-vidas, então foi levada à superfície rapidamente. Já eu me perdi em meio à pressão do Titanic me puxando para baixo, mas não ia morrer ali, não sem saber se ela ficaria a salvo. Eu lutei contra as águas gélidas daquele oceano frio e sem vida. Nadei o máximo que conseguia e, finalmente, emergi. A encontrei gritando, desesperada por mim e quase sendo afogada por um idiota. Meus instintos apenas me fizeram socá-lo. E eu e Rose procuramos algo em que pudéssemos nos apoiar. Encontramos uma porta boiando e tentamos os dois subir nela. Mas não foi possível. Apenas um poderia e eu a coloquei lá em cima. Ela estava desesperada, apavorada. Eu tentei acalmá-la e disse que os botes já iriam chegar para nos salvar e a fiz prometer que ela iria sobreviver. Era apenas isso que eu queria. Logo deixei de sentir meus pés. Depois minhas pernas. É impossível descrever a agonia do oceano congelante. É simplesmente insuportável e aterrorizante. O frio cortante invadindo cada parte do meu corpo e me deixando fraco e sem forças era o de menos. Algo consumiu minhas energias e minha capacidade de me mexer, ameaçando me levar para longe, até que eu comecei a não sentir mais nada. Era como se eu estivesse me desfazendo e me tornando parte daquele oceano frio e escuro. Eu olhei para minha Rose uma última vez, e ela estava olhando para as estrelas, segurando minha mão. A sua voz calma, doce e tranquila. Foi a última coisa que eu ouvi antes de partir para a escuridão daquele mar. Eu só queria que ela sobrevivesse. Porque sim, meu amor sobreviveria com ela. E quem sabe um dia ela voltaria para mim. Eu a aguardei e finalmente, depois de uma eternidade aqui neste navio no fundo do oceano, Rose encontrou o caminho de volta para meu coração. Ela está olhando para mim com seus olhos azuis e sorrindo. Sua beleza imortal é notória, e estamos rodeados pelas almas dos que residem aqui nos restos do Titanic. Eu a puxo para perto de mim e sinto paz. A seguro em meus braços e sinto a doçura de seus lábios. Estamos juntos novamente, para sempre, e eu nunca mais estarei sozinha. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo grande e até o próximo vídeo emocionante.